Mantras. O interessante ao conhecer sobre os mantras é que você entende que não importa se sua voz é feia ou bonita. O que importa é a beleza da vibração energética contida em cada uma das palavras que saem da sua boca. Inclusive, você pode entoar e escutar o mantra através do seu próprio pensamento, pois o pensamento tem som. Sons que trazem benefícios para dentro de sua consciência, transformando sua realidade interna e externa. Vamos nos preparar agora para um momento de abertura de portas para o autoconhecimento. Vamos escutar e visualizar nossos pensamentos. Vamos dar o presente da luz, saúde e riqueza de pensamentos. Olá! Eu sou Tair Namarra, fisioterapeuta e terapeuta quântico. E este é um dos exercícios que desenvolvi no método OM Corpo e Mente. Agora inspire e expire profundamente. Permita que os pensamentos se apresentem e saiam sem nenhum apego. Vamos dar essa liberdade de olhar um pouco para dentro e contemplar quem somos de verdade. Se você está em busca de inspiração, desbloqueio e riqueza, este é o mantra. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Serão realizadas 108 repetições, com um tempo estimado de 14 minutos, iniciando a partir deste momento. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça.
Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária
que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça.
Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Eu aceito agora a ideia milionária que está na minha cabeça. Ganapati, Ganapati, Ganapataye, Ganapataye, Ganapati, Ganapati, Ganapataye, Ganapataye.